Então nós vamos estar começando a primeira ministração hoje do pré-encontro com Deus, um evento que se dá da visão celular no modelo dos 12, no qual tem o objetivo principal de salvar as vidas para o Senhor, de transformar pessoas para herdar o reino de Deus. Porque não basta apenas aceitar a Jesus como Salvador. Nós temos que cumprir os ensinamentos de Cristo aqui na terra. Amém? Então tudo isso se faz necessário de nós seguirmos os ensinamentos de Cristo. Glória a Deus. Amém? Então, esse primeiro tema é o pecado e suas consequências. Cada pecado, queridos, que nós cometemos, ele nos traz consequência. Nos traz consequências graves, muitas das vezes, que leva até a morte física da pessoa, a morte física do ser humano. Assim como tem a possibilidade de levar a alma de uma pessoa para o inferno. Mas como é que eu sei disso? Bem, a Bíblia nos diz. E o inferno não foi preparado para nós, os cristãos. Foi preparado para o diabo e todos seus anjos. E existem limites. Limites no qual eu quero falar a vocês, que são os limites físicos, no qual nós temos um respaldo bíblico. Quando Deus prometeu a terra de Canaã para o povo de Israel, né, que na época não era Israel ainda, só veio se tornar Israel depois que eles tomaram posse de Canaã. Depois de um tempo foi se tornar Israel através da vida de um homem que teve seu nome mudado. Amém? Então Deus prometeu a terra de Canaã para os hebreus, no qual eles eram escravos num período de 400 anos sob o jugo do império do Egito, né? Sob o regime de Faraó. Então esse limite físico, queridos, nós vemos em Números capítulo 34, versículo 3, no qual nós podemos fazer a leitura dessa palavra. Números 34, no versículo 3, no qual nós vamos ver Deus estipulando um limite para Canaã, a terra que outrora não era deles, não era do povo dos hebreus. Então diz assim: a banda do sul será desde o deserto de Zin ao longo de Edom, e o limite do sul, olha a palavra, limite. Então Deus impôs um limite. Limite do sul se estenderá da extremidade do Mar Salgado para o Oriente. Então existe, queridos, esse limite, o limite físico. E de acordo com o dicionário, limite é uma fronteira natural que separa um país de outro. Existe limite físico também, queridos, na questão do psicológico, no organograma de uma instituição, onde uma sala, um setor se divide do outro através de paredes. Ou seja, existem limites entre um setor, um departamento e outro. Mas o limite que eu quero chamar a vossa atenção hoje é um limite que separa o homem de Deus. É um limite espiritual. Quais são esses limites espirituais, queridos, que tem? O limite espiritual, o principal deles é o pecado. Mas nem sempre vem só o pecado a separar o homem de Deus. O homem por si só ele pode se separar de Deus através do livre-arbítrio. Em Romanos capítulo 3, no versículo 23, nós podemos acompanhar esse limite espiritual da vida de um ser humano. Romanos capítulo 3, no versículo 23, e nós vamos ver: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
Em outras palavras, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Outra palavra, todos pecaram e segregados estão da glória de Deus. São sinônimos, queridos. Significam a mesma coisa, com palavras diferentes. Algumas traduções falam separados, destituídos, entre outras. Mas tudo fala a mesma coisa. O pecado limita o homem e Deus. E quais são esses pecados, queridos? Existem diversos pecados que limitam o homem de Deus. Lá em Gálatas nós podemos conhecer os frutos da carne, onde esses frutos estão presentes no dia a dia de um ser humano. A lascívia, a glutonaria, a prostituição, entre outros frutos da carne. Aquilo que satisfaz o desejo físico, o desejo psíquico de um homem, o que satisfaz o ego de uma pessoa e faz com que essa pessoa acabe colocando as coisas físicas e naturais na frente de Deus. Mas como o homem pode colocar algo natural na frente de Deus, se Deus é soberano? Ora, queridos, Deus é Deus sem o ser humano. E o ser humano sem Deus é quem? Ele continua sendo ser humano. No entanto, não tem a proteção de Deus. E se o ser humano abre mão, queridos, da sua vida para servir a Deus, então ele está sob a proteção do Senhor e ele tem por herança direito à salvação. Mas se o ser humano não abrir mão da sua vida, do seu eu, para servir ao Senhor, ele está afastado, segregado da glória de Deus, segregado do sobrenatural do Senhor, que é o Deus soberano. Amém? E uma outra passagem na Bíblia, queridos, está no livro de Isaías 59, versículo 2, onde o pecado separa, dessa vez aqui, Deus do homem. Isaías 59, nós vamos ver o que aconteceu e como que Deus separa do homem. Isaías 59, versículo 2. Mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Vejam, amados, o povo de Israel, por herança, herdou a terra de Canaã, uma terra sob a promessa do Senhor, que manava leite e mel. Não no sentido literário da coisa, no qual jorrava leite, no qual jorrava mel, mas no sentido simbólico, no qual aquele povo obteve a prosperidade do Senhor, a paz e a vitória. Amém? Então, queridos, este povo se corrompeu e aquela terra se encheu de iniquidade, no qual Deus se irou contra aquele povo e virou seu rosto, se escondeu daquele povo, virou as costas e tapou os seus ouvidos, de modo que não ouvia a oração daquele povo. Então vemos que o homem por si, ele limita-se de Deus através do pecado. E Deus se limita do homem também por causa do pecado. Quantas vezes nós nos limitamos de Deus, mas não vivemos mais naquele tempo da lei. Hoje não temos mais que chegar ao sumo sacerdote para termos acesso a Deus. Hoje Deus não vira as costas para o homem. O homem por si só vira as costas para Deus, porque Deus está acessível, queridos. Basta o homem se arrepender dos seus pecados, que ele tem livre acesso a Deus. Arrependimento não é remorso, não é chorar, não é se deitar pelo chão e rolar e chorar, queridos, amargamente. O arrependimento, ele traz dor.
O remorso, ele traz apenas choro. O arrependimento faz o homem voltar e consertar os seus erros. E o remorso não, queridos. O homem chora e torna a errar, porque o remorso é de momento. Quando Jesus Cristo esteve diante de Maria Madalena, ou o contrário, quando Maria Madalena esteve diante de Jesus, com aquela multidão que queria apedrejá-la, Jesus falou: vai e não peques mais. Jesus não estava dizendo a Maria Madalena para que Maria Madalena não cometesse o pecado do roubo. Jesus não estava querendo dizer a Maria Madalena que ela não cometesse o pecado da mentira, e nem do pecado da calúnia, e nem do homicídio, mas que ela não cometesse o pecado do adultério mais. Porque Jesus, queridos, ele falou naquele momento: vai e não peques mais. Ele nos fala quando ele nos perdoa: vá e não peques mais. Ainda que você mentiu, você pediu perdão ao Senhor, vá e não mintas mais. Ainda que você roubou e pediu perdão ao Senhor, vá e não roubes mais. Ainda que você fornicou, adulterou, vá e não fornique e não adultere mais. Amém? Amém. Então, meus amados irmãos, Deus se virou contra o povo de Israel, o povo de Canaã, porque aquela terra se corrompeu e a iniquidade já era grande diante daquele povo. Mas todo pecado, ele tem consequências. Tem consequências, queridos. Os nossos pecados têm consequências. Vamos para a Bíblia. As consequências do pecado de Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 13, no versículo 1 ao versículo 22, nós vamos conhecer a história de uma família que foi destruída. A história de um homem que era segundo o coração de Deus. De um homem que era franzino, de um homem que não tinha beleza alguma. De um homem que era pastor, cuidava da fazenda do seu pai. Essa história que nós vamos conhecer agora é a história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido quando ele era jovem, foi separado. Davi não foi rei a partir do momento que ele foi ungido. Saul continuava sendo rei. Mas Deus tinha um compromisso com o homem. Porque quando Deus tem compromisso com o homem, queridos, se o homem permanecer debaixo da vontade do Senhor, Deus cumpre o que prometeu. Amém? Então, a consequência do pecado de Davi, queridos, um pouco antes, no versículo 12, lá no capítulo 12, nós vemos que Davi, ele pecou. E Davi chegou ao ponto de destruir toda a sua família, toda a sua geração, por causa de um pecado que ele viu. O pecado entrou na vida de Davi através da visão. Ora, Davi, certa vez, queridos, estava dormindo e foi ao terraço do seu palácio. E ele viu uma mulher formosa. E ela estava passando pelo ritual da purificação. Queridos, nesse ritual da purificação, Israel ainda faz até hoje. No capítulo 11, nós conhecemos essa história na íntegra. E nós vemos no versículo 2 do capítulo 11, que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs ao passear no terraço de sua casa real, ou seja, no palácio. E nesse terraço ele viu essa mulher que estava se lavando. Quem era esta mulher? Era Batseba. Batseba era a esposa de Urias. Era o general, era o capitão do exército de Davi. Davi desejou essa mulher. E ele não só cometeu o pecado do adultério, antes ele mandou matar o marido da mulher para ficar com a mulher. E na primeira relação que eles tiveram,
Batseba engravidou. E Davi, com medo, mandou com que colocasse Urias na frente da batalha, para que este viesse a morrer. E o desejo do coração de Davi se concretizou. A partir deste momento, a vida de Davi entrou em um declínio, queridos. E este declínio trouxe consequências a toda a sua família. Lá no capítulo 13, do versículo 1 a 22, nós vemos que Amnon, irmão de Absalão, que era por sua vez filho de Davi, este homem, por causa do pecado de seu pai, por causa do pecado ter entrado na família de Davi em toda a sua geração, ele desejou a sua irmã Tamar. E ele desejou a casar-se com sua irmã. E ele cometeu o pecado conhecido hoje na sociedade como o pecado do incesto. E este homem, quando casou com a sua irmã, queridos, e ele a possuiu, este pecado desceu a mais uma geração, porque a maldição estava já na vida de Davi, na vida de toda a sua família, queridos. E a consequência foi se estendendo, porque Absalão, irado por causa deste pecado do incesto em sua família, ele desejou matar Amnon, queridos. E ele, por desejar matar Amnon, também entrou o pecado da ira pelo seu pai, e ele cobiçou o trono do seu pai. E nós podemos acompanhar um pouco mais isso, queridos, no mesmo livro de 2 Samuel, no capítulo 16, versículo 22. Vamos acompanhar, capítulo 16, versículo 22. E então disse Absalão a Aitofel, versículo 22, estenderam-lhe, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Queridos, este pecado foi a consequência do pecado de Davi. Veja como Davi pecou, e ele sofreu a consequência de que ele foi envergonhado perante todo Israel. O próprio Absalão, seu filho, ele coabitou com as mulheres de seu pai. E isso, para um homem, um rei, isso é uma vergonha muito grande. Ver as mulheres do rei se deitar com o próprio filho, e na frente de todo o povo, na frente de todo Israel. Naquele momento, queridos, Davi conheceu o opróbrio. Segundo a Bíblia, o opróbrio é o ponto máximo da vergonha, ou seja, é colocar uma pessoa mais baixo que o chão, no sentido simbólico de que uma pessoa, ela sofre a pior vergonha da sua vida. E essa foi a pior vergonha que Davi sofreu. Foi ver o seu filho deitando-se com as suas mulheres diante da multidão. Quantas vezes, queridos, nós sofremos as consequências dos nossos pecados, dos nossos atos? Quantas vezes, queridos, nós pecamos e a nossa geração paga o preço? Quantas vezes nós pecamos e os nossos filhos sofrem as consequências? Deus visita a iniquidade do homem na sua primeira, segunda, terceira e quarta geração. Ou seja, a maldição que há na vida de um homem, se ela não for quebrada, os filhos, os netos e os bisnetos pagam o preço, queridos. Ainda que eles não tenham culpa de nada, mas eles pagam o preço. Cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala, porque a maldição lançada na vida de um filho, a maldição hereditária que um pai tem, ela se estende até a segunda, terceira e quarta geração, queridos. O nosso Brasil, em uma outra ministração na célula, o nosso Brasil recebeu uma maldição hereditária por conta de que os escravos que vinham de outros países
Os ladrões que vinham de Portugal, aquelas pessoas que não prestavam mais para o regime português, que vieram para o Brasil, aqui se alarmou, queridos, uma maldição muito grande, a maldição da idolatria. E uma maldição, queridos, de tudo quanto foi sorte de pecado. Então, se a maldição não for quebrada, ela se estende a toda a nossa geração, queridos. E Davi se arrependeu do seu pecado. Davi tomou consciência e rasgou as suas vestes quando foi repreendido pelo profeta Natã. E ele se pôs ao pó no pano de cinza. E Davi se arrependeu. E a sua casa voltou a ter luz. Tanto que Davi falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A casa de Davi voltou a ter luz. E a luz do Senhor voltou a brilhar na casa de Davi. Amém? E toda a sua casa teve glória. A partir desse momento, Davi não conheceu mais a derrota em uma batalha. A partir deste momento, queridos, o trono de Davi foi restituído. Porque outrora Davi teve que fugir da presença do seu próprio filho. Porque o seu próprio filho queria matar o pai, Absalão. Queria matar Davi. Que possamos, queridos, ter consciência dos nossos pecados e nos arrepender. Porque todo pecado traz consequência, queridos. Se nós nos arrependermos, Deus pode quebrar a maldição causada pelo pecado. Todo pecado traz uma maldição. E a maldição é causada por um demônio. Se nós nos arrependermos, Deus repreende o demônio que traz a maldição para a vida de um homem. O pecado é como um portal. E se cometido, abre-se o portal e se instala o prego de Satanás na vida do homem. O prego de Satanás, queridos, é uma parábola, é uma pequena história que nos relata que um homem desejava ter uma casa belíssima. E aquele homem, ele chegou a vender a sua alma porque ele desejava a qualquer custo. E vendeu a sua alma a Satanás. E Satanás pediu que ele colocasse apenas um prego na parede da sala daquela casa. E aquele homem, bem, se é só isso, eu aceito. Satanás deu a casa para o homem. No momento que aquele homem fechou o contrato com Satanás, ele adquiriu para si, para a sua casa, para a sua família, a sua geração, um prego, uma maldição. E naquele momento, queridos, que ele estava com um prego fixado na parede da sua sala, e quando aquele homem resolveu dar uma festa para os mais populares daquela cidade, para os senhores, toda a nobreza daquela cidade, quando todos estavam se deliciando com aquele banquete, Satanás vem com uma carniça podre carregando. E todos ficaram constrangidos. E naquele momento as pessoas taparam os seus narizes, porque não aguentaram o odor. E aquele homem imediatamente foi em direção a Satanás e disse que não, que era para ele se retirar, porque ele não era bem-vindo naquele momento, naquela festa, porque era para os senhores daquela cidade. E ele disse: lembra do trato que você fez comigo? O prego é meu. Eu faço o que eu bem quiser com este prego. Naquele momento, queridos, o demônio, ele pendurou a carniça no prego
Cuidado com o pecado, porque ele é o portal, ele é o prego da mansão. E se nós deixarmos o pecado fazer morada em nosso coração, queridos, Satanás, ele toma posse disso e ele vai trazer tudo quanto é tipo de imundícia, tudo quanto é tipo de iniquidade para o nosso coração. Essa é a consequência do pecado, queridos. Que possamos meditar nesta palavra de hoje e nos arrepender dos nossos pecados. Amém.